Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, curso de escrita criativa para crianças. E a convidada do dia é a Lilian Roque. Ela é brasileira, atualmente mora em Massachusetts, nos Estados Unidos. Lilian é formada em pedagogia e tem mestrado em educação e atua como professora e escritora. Seja muito bem-vinda, Lilian Roque. Olá, Lilian, tudo bem? Oi, tudo bem, e vocês? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Hoje nós Muito vamos falar obrigada. sobre curso de escrita criativa para as crianças. E a primeira pergunta que eu faço para você é: o que te motivou a criar esse curso? Eu tenho visto muito as crianças em telas. Elas estão assim, muito tempo em telas, muito tempo focada. E o que eu tenho percebido é que as crianças estão esquecendo de criar. E aí, eu fiz alguns cursos de escrita criativa e eu amei essa área. Eu falei assim, gente, eu acho que as crianças estão precisando voltar a imaginar. E nesse curso, eu ensino a criança a tirar a imaginação da cabeça e pôr no papel. Porque, assim, a criança, ela é um ser imaginativo. Ontem até eu estava vendo um vídeo de uma criança que pegou uma caixa de papelão e ela fez a caixa de papelão inúmeros brinquedos diferentes. E eu estava observando que hoje em dia você não vê mais criança fazer isso. Porque elas não têm mais essa imaginação. Antigamente, quando não tinha tanto essa coisa de tela, de focar em outras coisas, tecnologia, as crianças imaginavam mais. Aí eu pensei, vou ensinar as crianças a voltar a imaginar. Então, quando elas imaginam e colocam no papel, elas estão criando. Então, por isso que eu pensei num curso de escrita criativa para crianças. Inclusive, quando eu estava falando com a minha mãe, contando a ideia, ela falou assim: por que que você não faz para as pessoas acima de 60 também? Porque as pessoas acima de 60 estão esquecendo de imaginar, estão esquecendo de criar. Falei, olha, boa ideia, né? Quem sabe depois que eu terminar esse curso, eu posso fazer um para o over 60s, né? E qual seria a idade indicada para o seu curso? As crianças precisam já estar escrevendo, porque assim, o curso ele vai ter oito aulas, e além das 8 aulas, vão ter 8 desafios malucos. Cada aula tem um desafio maluco. Então a criança ela precisa escrever, porque cada aula ela vai ter algo para fazer. Nós vamos começar destravando a imaginação na aula 1 até a aula 8, como é que eu posso fazer um livro com a história. Então, nós vamos criar personagens, nós vamos criar cenários, nós vamos criar problema, vamos ter o nome da história. Então, cada aula vai ter um passo a passo para criar uma história. Vamos começar do zerinho. No final do curso, a criança vai ter uma história pronta. Uhum. Então, eu Lilian, digo assim, tipo, de 6 a 11, 12 anos. Só a título de curiosidade, assim, a criança já tem que saber escrever. Quando você fala saber escrever, é só saber fazer as letras ou ela tem que saber escrever o português? Olha, ela se a mãe ou o pai auxiliar, ela pode ter o auxílio dos pais do lado. Porque como nós vamos escrever uma história e a história vai ser em português, então a criança ela precisa saber escrever uma frase completa em português, né? Porque eu vou lançar desafios, eu vou falar para a criança imaginar um problema que o personagem tem, um cenário, onde que vai acontecer a história. Primeiro nós vamos começar sobre um personagem diferente. Então a criança, além dela ter uma imaginação, ela precisa pôr no papel, porque senão, como eu falo no curso, se não colocar no papel, vai esquecer. Porque às vezes a gente está num lugar, a gente tem uma ideia super legal. Aí a gente chega em casa e esqueceu a ideia, se não colocar no papel. Então, se o pai ou a mãe disponibilizar de tempo para estar junto com a criança assistindo o curso,
eles podem ser pequenos também, simplesmente imaginar e os pais escreverem. E o curso vai ser online ou presencial? Vai ser online. Ele vai estar disponível no Hotmart. Então ele vai ser gravado ou vai ser ao vivo? Vai ser Gravado. gravado. Isso mesmo. Aí no final, eu vou disponibilizar um e-mail para que as crianças que queiram me enviar a história, porque daí eu posso ajudar a criança a publicar o livro. Se ele quiser publicar a história, né, um livro na Amazon, eu posso ajudar, posso dar todas as dicas para a criança depois, para os pais, na verdade, né? Depois que a história estiver pronta. Ah, tá, legal. E explica pra gente como que a escrita criativa pode impactar o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças. Então, a escrita criativa, ela, como eu disse, ela vai tirar a imaginação da cabeça e para o papel, certo? Então, a criança, hoje em dia, como ela está muito focada nos aparelhos eletrônicos, as emoções delas estão muito sensíveis, as crianças estão sofrendo mais com tudo isso, ansiedade, falta de atenção. E a escrita criativa vai ajudar a criança a focar no que ela precisa realmente focar, que é na escrita, e ela vai estar controlando as emoções nesse momento. Porque quando você escreve, quando a gente está lendo um livro, a gente não entra dentro da história. A Uhum. mesma coisa quando a gente escreve. Quando a gente escreve, a gente deixa os sentimentos a- sair do corpo e ir para a escrita. Então, ela vai estar conseguindo controlar mais essas emoções. A ansiedade, ela é um problema que está tendo muito nas crianças hoje. As crianças estão muito ansiosas. Lembra quando a gente era criança e que a gente tinha que esperar no outro dia para assistir o final do desenho? Uhum. Porque os desenhos, não é? Os desenhos tinha. Eu não sei se vocês eram da época desse desenho, mas tinha um desenho que eu gostava muito chamado A Caverna dos Dragões. Vocês já ouviram esse desenho, não? Já? Caverna dos Dragões. Então, eles saíram do mundo dele e foram para outro mundo. E todo o desenho, eles tentavam voltar para o mundo deles, né? Aí sempre não conseguia. No outro dia a gente ficava assim, não, será que hoje eles vão conseguir voltar para o mundo deles? A gente tinha a gente sabia esperar. Hoje em dia as crianças não sabem esperar. O que que elas fazem? O dedinho delas vão lá e já assiste o próximo capítulo. Ah, já vai para o YouTube e termina de assistir o desenho que começou na televisão. Então as crianças elas não estão sabendo esperar. Com a escrita criativa, elas vão conseguir controlar mais esse sentimento de ansiedade, o sentimento de déficit de atenção, porque quando você está escrevendo, você está focado. Porque muitas vezes, esse dia eu até estava conversando com meu filho, que é adolescente, ele falou: Mãe, eu acho que eu tenho déficit de atenção. Falei: Por quê? Não, porque quando eu estou fazendo minha tarefa, meu telefone faz pip, aí eu tenho que parar para ver o que, que tem no meu telefone. Aí até eu voltar para minha tarefa, aí eu tô lá, começo a prestar atenção de novo, aí me manda uma mensagem que entrou uma música nova no Spotify. Aí eu tenho que escutar a música nova, porque como é que eu vou fazer? A música tá, né, nova, tem que escutar. Falei, filha, é por isso. Primeiro, seu telefone tá do lado, não pode estar. Tem que estar longe, porque a gente nunca pode focar numa coisa com o eletrônico do lado. E quando a gente tem que escrever, eu falo também no curso, deixa o telefone de lado, porque não podemos tirar o foco do que nós estamos fazendo. E isso é aprender a controlar as emoções, entendeu? Então ajuda bastante no desenvolvimento da criança, tanto no cognitivo quanto no emocional. Você já sabe assim, porque como ele não vai ser ao vivo, mas ele vai ser gravado, o tempo de cada aula. Eu estou terminando de gravar, mas as aulas vão ser de 8 a 10 minutos cada uma, porque também não pode ser uma coisa longa, senão eu não vou conseguir a concentração das crianças, né? Uma coisa longa fica chata. Então, eu não quero uma coisa assim, eu não quero encher linguiça, eu quero coisas práticas. As crianças vão colocar a mão na massa no curso. Não vai ser nada assim que eles vão ficar boring, boring, sabe? Eles vão gostar, porque engraçado que eu gravei a aula, né? Aí eu assisti a aula e falei, gente, eu acho que eu quero comprar esse curso. Aí a minha prima que tá me auxiliando falou: é isso que os pais têm que sentir quando for ver a propaganda do curso, né? E você falou que o seu curso ele é para crianças que moram no exterior, é isso? Ou também vai ser no Não, Brasil? qualquer idade. Desculpa, qualquer lugar que tiver.
Ah, tá. Eles podem adquirir o curso, isso. Então, essa vai ser. Então, eu imagino que vai ser todo em português e a criança que for, por exemplo, bilíngue, ela consegue acompanhar, ela consegue escrever nessa língua, né, que é o português. Sim, tem crianças que entendem tudo em português, mas não sabem escrever, né? Hum, Aí, no caso, eu acho que a criança sim pode conseguir escrever em inglês, se ela não conseguir nada em português. Ela pode entender tudo. Já viu quando você está falando com a criança? Não sei se seus filhos são assim, mas você fala em português e eles respondem em inglês? sim. Tá bem, esse curso, se eles quiserem, eles podem escrever em inglês, se eles acharem que é mais fácil para eles escreverem em inglês. Mas se eles entenderem o que eu estou falando em português, eles podem escrever em inglês sem problema nenhum. Ah, Na legal. verdade, o intuito é eles escreverem em português para praticar o português, né? Mas pode ter crianças que acham que é difícil e pode escrever em inglês sem problema nenhum. Uhum. Mas o curso todo é em português. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Na hora de incentivar a escrita nas crianças, quais são os maiores erros que os pais e professores cometem? Olha, muitas vezes eu sempre falo que a gente tem que ser exemplo. Se a gente só mandar, eles não vão nem ler nem escrever. Então a gente tem que fazer a criança querer, querer ler. No meu curso eu falo assim, ó, para as crianças: você tem que escrever uma história que no início, quando alguém começar a ler, vai querer continuar até o final. Então, o problema da história faz com que a pessoa queira, que livro sem graça, ou, nossa, que legal, vou continuar lendo, porque eu quero saber o que aconteceu com o personagem. Então, os pais e os professores, eles precisam criar essa vontade nas crianças, tanto de ler quanto de escrever. Porque tem criança, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eles não aprendem o cursivo. Aí na terceira série, eles vão lá, ensinam o cursivo mais ou menos e fala assim para a criança: você que decide, você quer cursivo ou você quer o bastão? O que você acha que a criança vai decidir? O É, bastão. é. Por quê? Porque é uma coisa que eles foram incentivados desde o kindergarten. É a mesma coisa com leitura e escrita. Se o pai ou o professor não incentivar a criança desde da primeira série do kindergarten, eles não vão gostar. Eles não vão querer, eles têm que ser incentivados. Até nós adultos, quando a gente vai fazer alguma coisa, se a gente for incentivado, a gente faz muito melhor do que quando a gente vai forçado, não é verdade? Então, os pais e os professores, eles têm que criar aquela expectativa nas crianças, eles têm que criar aquela vontade, aqui tem que incentivar a criança a ler e a escrever. Hum. E aí, falando nesse curso, que tipo de transformação você espera ver nas crianças depois que elas fizerem o curso? Olha, eu espero receber vários feedbacks falando assim: eu não gostava de escrever e hoje eu estou amando escrever. Ou eu nunca imaginei que eu conseguiria escrever uma história e eu consegui, e eu ver que a história realmente fez sentido para a criança. Eu nunca imaginava que a minha imaginação fosse ir para o papel, que eu ia conseguir colocar ela aqui. Então, eu quero receber feedbacks de crianças que acharam que não conseguiria e que conseguiram. E também de pais, né? De pensar assim: nossa, eu nunca imaginei que meu filho fosse capaz de escrever uma história, ou que ele tinha tantas ideias. Porque muitas vezes pai e mãe não entendem o que passa na cabeça da criança, porque eles não conseguem colocar para fora. Ontem eu estava assistindo uma aula sobre artes. E aí nós estávamos falando, a professora falando assim, que a arte não é você dar um desenho para criança pintar dentro das linhas. Isso não é, isso é colorir. Arte é quando você dá um pincel para criança,
com tinta e deixa ela criar o que ela quiser. Aí tem pai que olha e fala, nossa, que bagunça que meu filho fez, né? E já tem outro pai que fala assim, nossa, olha a arte que o meu filho fez. Então eu quero que os pais vejam o final desse curso como, olha a arte que o meu filho fez, olha a escrita que ele desenvolveu durante o curso. É interessante mesmo. Tô até pensando aqui pro meu filho, ele tem 6 anos. Ó, que bom. E ele provavelmente, ele entende português perfeitamente. Então, provavelmente ele deve escutar, né, em português e escrever em inglês. Porque aí nesse momento eu acho que é o momento que eu vou ensiná-lo também a escrever português. Eu acho que eu vou, mesmo que ele fale, queira, né, escrever no inglês, que ele já está começando a escrever, é, eu vou. Então tá, você escreveu isso em inglês, o correspondente é assim em português. Ele fala tudo em português sem problemas, mas a gente ainda não começou na parte escrita, porque pela a idade dele, pelo mês que ele nasceu, ele entrou um ano depois, né? Porque tem a corte ali do mês, se você nasceu até certo mês e tal. E aí ele acabou entrando com uns 6. Então, é agora que ele está desenvolvendo total a escrita e leitura. E aí eu já posso aproveitar e já colocar o português como Isso mesmo. escrita, né? A minha filha também ficou, porque ela é de novembro, ela ficou um ano atrasada na escola. Aí quando ela foi pro kindergarten, que ela começou a coordenação motora, é que eu comecei a trabalhar a escrita com ela também. É, Mas vai ser bom, ele vai gostar. Essa questão dele entender o português vai ajudar bastante, porque você pode falar, então você vai escrever agora como você acha que escreve em português. E ele pode fazer a história dele do jeito que ele achar que escreve em português. E ele legal. vai desenvolver bastante. E eu não sei se vocês sabem, vou falar uma coisa assim que não tem nada a ver com o curso, mas que tem a ver com o português aqui nos Estados Unidos. Mas quando eles vão para a 11ª série, eles fazem um teste de biliteracia. E aí, a segunda língua deles, né? Eles vão fazer o teste, no caso, meu filho acabou de fazer esse teste em português. Aí, se passar, eles recebem um selo dourado no diploma. Eles recebem uma corda diferente na beca para formar. E as faculdades estão de olho nesse gold stamp dele, porque a faculdade sabe que ele é bilíngue. E aí ele vai ter mais oportunidade nas faculdades que tem cursos de relações internacionais, cursos que têm a ver com outras culturas. Então, é uma coisa muito importante a gente ensinar os filhos da gente a ler e escrever e falar em português aqui nos Estados Unidos. Porque tem muitos pais que acham que não é importante, porque já que está aqui fala inglês, que precisa só aprender o inglês, né? Mas a gente não sabe o quão bom é eles aprenderem o português como segunda língua. É maravilhoso, mexe com certas áreas, né, do cérebro ali que desperta certas áreas ali que façam que ele vire um adulto também que saiba resolver certos problemas, né? Não fica ali, como ele sabe se virar ali, ele acaba aplicando em outras coisas também. Isso mesmo. Meus filhos foram para o Brasil, ele tinha 14 e minha filha 12, sozinhos, fizeram conexão em São Paulo, sem problema nenhum, conversando com todo mundo. Ninguém imaginou que eram americanos, nem sotaque eles têm. Então, eles se viraram bastante. E eu já vi um cientista falando que pessoas que falam mais de uma língua, a tendência de ter Alzheimer é menor. Uhum. Exatamente. Bom, Lília, muito obrigada pela participação no nosso episódio, por falar sobre crianças, essa escrita criativa, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, onde a internet, né, as redes sociais estão aí desviando o foco, mas é muito interessante esse curso que você criou. Muito obrigada, viu, Lília? Obrigada Obrigada. a vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que todo mundo possa comprar o meu curso e gostar do curso, porque eu quero assim, eu quero que não quero só vender o curso. Eu quero transformar a vida das crianças que vão fazer esse curso. Sim, com certeza. Excelente. Muito obrigada. Obrigada, um abraço, Lília. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.
estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!